E aí galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos, estou bem, graças a Deus. E sigo dizendo para vocês a cada vídeo aquilo que eu realmente penso e faço. Peço a Deus que abençoe, proteja e oriente cada um de vocês. Neste sábado, que está gravando os vídeos sábado, você pode já estar acompanhando no domingo, mas essas informações são importantes também para o domingo. São mais importantes, claro, para o domingo, para esse jogo do Ceará, diante da equipe do Vasco. Mas nesse sábado o Ceará embarcou aqui, no embarque nacional, seguiu até o Rio de Janeiro, a delegação alvinegra, com 23 atletas. A gente vai passar para vocês esses atletas que viajaram, vai detalhar para vocês quem foi, quem não foi e os porquês, e também quem é que deve entrar no time titular, quem é que não deve entrar no time titular desses atletas que voltam, que foram relacionados para o jogo, e algumas das opções do técnico Léo Condé, inclusive com uma ausência que era inesperada, a do Mugni, inesperada, mas que aconteceu por conta de um problema clínico durante a semana. A gente vai conversar tudo isso por aqui e eu quero pedir para você já deixar o seu like, porque você sabe como é que vai ser o vídeo, já tem informação de como são os nossos vídeos. Então eu agradeço se você puder deixar o seu like, ele é bastante importante e vai nos ajudar a ampliar a nossa performance aqui na plataforma. Então muito obrigado. Se você puder também hypar o nosso vídeo, existe essa possibilidade do hype, então você joga o vídeo para cima e mais pessoas vão ter condição de assistir o nosso vídeo. Eu agradeço demais pelo seu hype, agradeço por você compartilhar naquele grupo de alvinegros, de amigos, de torcedores, grupo de trabalho, grupo de família, certamente a maioria torcedores do Ceará. Então agradeço demais por você fazer isso. E se ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero instá-lo a se inscrever. Como é que você faz a sua inscrição? Você entra na página principal do canal e clica em inscreva-se para virar um inscrito. Se você tem dificuldade, aqui abaixo tem a descrição do vídeo. Nessa descrição, o primeiro link vai para a página principal. Você clica no link, vai para a página principal, tem lá inscreva-se, você clica, vira um inscrito, vai no sininho, ativa todas as notificações para ser notificado a cada vídeo novo que a gente disponibiliza no canal. Agradeço demais por você participar conosco, ser um inscrito no canal, não paga absolutamente nada, é apenas para que você fique por dentro dos nossos vídeos e das nossas informações. Eu queria deixar para você aquela dica que tenho deixado nos nossos vídeos. O nosso especialista elétrico. Se você tem um problema com aquela tomada, com aquele compartimento, com aquela lâmpada que não acende, você já trocou de lâmpada, trocou 2, 3 vezes, a lâmpada continua sem acender, o problema é elétrico e o nosso especialista resolve para você. Se você está fazendo um novo compartimento na casa, um banheiro, um quarto, uma sala, olha, um escritório, chama o especialista elétrico que ele vai deixar tudo no ponto para você e consertar qualquer probleminha que tiver na sua residência, no seu escritório ou na sua casa de praia. Ele atende em toda a região metropolitana de Fortaleza, então fala com o nosso especialista elétrico e seu problema será resolvido. Vamos a uma mensagem de Primos Motopeças e quando voltarmos conversaremos sobre esse assunto. Que Ceará enfrenta o Vasco da Gama nesse domingo? Você vai saber já já, depois da mensagem de Primos Motopeças. É isso, Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios.
é um setembro agitado aqui no aeroporto Pinto Martins, né? Quando os jogadores do Ceará viajavam, várias pessoas estavam também fazendo os seus embarques, como você vai poder assistir, poder acompanhar aqui nos nossos vídeos. Viajaram 23 atletas para essa partida. Os goleiros Bruno e Fernando Miguel, os laterais Fabiano, Rafael Ramos, Matheus Bahia e Nicolas, os zagueiros Marlon, William Machado, Éder e Marcos Vitor, os volantes Fernando Sobral, Dieguinho, Richardson e Lucas Lima, os meias Lourenço e Vina e os atacantes Galeano, Pedro Henrique, Pedro Raul, Ailon, Paulo Baia, Rodriguinho e Fernandinho. Aqui no final do vídeo, até o final do vídeo, né, eu vou trazer para vocês qual é o time do Ceará que deve enfrentar o Vasco da Gama. Que time o Ceará deve ter diante do Vasco da Gama. Mas primeiro, vamos pensar aqui nesses relacionados. O Ceará teve jogadores voltando porque eles estão recuperados de contusões. É o caso do Rafael Ramos. Rafael não deve ser titular, vai ser uma opção, mas ele teve uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda e por isso está voltando desta lesão. O Matheus Bahia, que teve um desconforto muscular no joelho, foram vários jogos, né, com o Bahia sentindo esse desconforto no joelho, e o último que ele ficou fora foi contra o Juventude. Agora o Matheus Bahia volta, e esse sim, volta direto para ser titular do time. O Lourenço, que contra o Juventude tinha uma virose, ficou fora, agora está ok. E o Fernandinho, que foi uma questão mais longa, né? Ele já há algum tempo está fora com uma lesão no reto femoral da coxa direita. O último confronto do Fernandinho foi contra o Cruzeiro. De lá para cá, o jogador estava em tratamento. Então esses 4 voltam, 2 para o time titular, o Matheus Bahia e o Lourenço, e 2 como opções, o Rafael Ramos para a lateral direita e o Fernandinho para o setor de ataque, para o setor ofensivo. Quem não viajou, que a gente tinha certeza que viajaria se estivesse ok clinicamente, foi o Mugni. O Mugni sentiu uma contusão durante a semana, não participou dos últimos treinos da semana e não pôde viajar, fica por aqui para tratar com o departamento médico. Também algumas questões de jogadores que não viajaram para a gente poder entender aqui. O Richard não viajou porque normalmente o Condé leva 2 goleiros e ele optou pelo Fernando Miguel. Fernando Miguel, que até tem pouco tempo estava também no departamento médico. Então eu acredito que isso tem a ver com uma questão de rodízio. Um rodízio que o treinador faz. Ele tem lá o seu goleiro titular, hoje é o Bruno, e ele tem como opções o Fernando Miguel e o Richard, com níveis técnicos parecidos. Então ele faz um rodízio, uma hora o Richard, dessa vez o Fernando Miguel. No meio campo, aí é a opção do treinador. O Vinícius Zanocelo não foi como uma opção de volante e foi o Lucas Lima, por exemplo, né? Os outros eu acho que tinham que ir mesmo. Dieguinho e Richardson são os titulares. O Fernando Sobral é quase um titulável, ele entra muito nos jogos. E acredito que a dúvida ficou entre Lucas Lima e Vinícius Zanocelo. E aí o técnico Condé optou pelo Lucas Lima. O Vinícius Zanocelo não foi para essa partida. Vinícius Zanocelo que ainda não fez a sua estreia com a camisa do Ceará. Outro que também não vai estrear nesse jogo é o Luca, o centroavante recentemente contratado. Ele já está regularizado, não foi para o jogo contra o Juventude e para essa partida também não. Uma opção aí de 7 atacantes, muito mais atacantes de lado, muito mais atacantes de velocidade e o Pedro Raul como o único real centroavante. O Ailon às vezes faz a do centroavante, mas a opção do Condé em não levar o Luca para essa partida. Então viajou com esses 23 atletas que a gente pôde observar aqui para essa partida contra a equipe do Vasco da Gama. E como que deve ser o Ceará para esse jogo? Eu tenho um outro vídeo ali que a gente fala muito sobre alguns assuntos e havia algumas dúvidas nesse vídeo que nós vamos tirar aqui. A primeira delas em relação à zaga, porque a gente tinha certeza que o William Machado
cumpriu suspensão automática contra o Juventude, seria titular, e será. O que a gente tinha dúvida é quem seria o companheiro do William Machado. E, pelas informações que eu obtive nos treinamentos, o Marcos Vitor foi o jogador titular nesses treinos, o que significa que provavelmente o Marcos Vitor seja titular na zaga. Então, uma das dúvidas que a gente já tira de cara. No meio-campo, sem dúvida, só a volta do Lourenço, ao meio-campo, que já tinha o Dieguinho e o Richardson como titulares, então o Lourenço volta. E no setor ofensivo, no setor de ataque, a dúvida que eu até chamei a atenção no último vídeo era Galeano e Pedro Raul, no meu ponto de vista, são hoje titulares do time. Mas esse outro atacante, quem seria? O Pedro Henrique foi por muito tempo, não vem jogando bem. O Ailon talvez cumpra, como o Condé tem dito, o papel tático, mas acredito que o Ceará precisa mais e hoje ele tem outras opções. E eu até disse que se fosse eu, dava oportunidade ao Paulo Baia, que eu já vi demonstrando que pode ofensivamente ser uma opção boa, principalmente jogando fora de casa, tendo o poder de rapidez, de drible e de cruzar bem a bola na área, como ele fez para o Pedro Raul logo na sua estreia pelo Ceará. O Pedro Raul quase marca o segundo gol contra o Red Bull Bragantino, naquela vitória por 1-0. E o Condé optou durante a semana pelo Pedro Raul com o Galeano, mas tendo o Paulo Baia entrando na equipe, exatamente aquilo que a gente imaginava. Então, como é que deve ser o Ceará para esse jogo? O Bruno no gol, o Fabiano na lateral direita, a zaga com Marcos Vitor e o William Machado e o Matheus Bahia na lateral esquerda. No meio-campo, Dieguinho, Richardson e Lourenço, como se imaginava, e no setor ofensivo, Galeano e Paulo Baia pelos lados e como centroavante, o Pedro Raul. Então, deve ser esse o time do Ceará para enfrentar esse Vasco da Gama no confronto que acontece nesse domingo às 8h30 da noite em São Januário, no Rio de Janeiro. Então, amigo, amiga, minha pergunta é: gostaram do time? Tá certo mesmo o Marcos Vitor como titular? É isso que vocês preferem? Os retornos, como é que vocês observam? O William Machado volta de suspensão, o Matheus Bahia e o Lourenço voltam de períodos no departamento médico. E no ataque, Paulo Baia, a opção no lugar do Ailon. Você faria isso? Trocaria o Ailon, colocaria o Paulo Baia? Uma outra opção ofensiva, no seu ponto de vista, poderia ser melhor? Bem, eu deixo para vocês nos comentários, deixem aí os seus pontos de vista para esse Vasco e Ceará deste domingo às 8h30 da noite. Meu convite é você acompanhar pela Jangadeiro Band News FM em 101,7. A partir das 8 a gente já traz todas as informações e através, se você está no YouTube, do Futebolês nas redes sociais, tem lá também toda a transmissão em áudio, claro, de Vasco da Gama e Ceará nesse domingo lá no Rio de Janeiro. Então, agradeço demais, amigo e amiga, vocês estarem aqui conosco, trazerem pra gente aqui todas esses pontos de vista, porque sempre vocês engrandecem nos comentários. Nos comentários me dão ideias, me dão muitas ideias. A gente acaba conversando sobre muitos assuntos e vocês me pautam para buscar informações. Então, agradeço demais tudo isso que vocês fazem aqui no canal. Não esqueçam de deixar o seu like, ele é de suma importância. Vá lá e deixe o seu joinha, o seu ok, o seu legalzinho. Na verdade, como eu sempre digo aqui, a sua aprovação ao nosso vídeo. Eu agradeço vocês aprovarem o vídeo e fazerem com que ele cresça. Cresça também deixando o seu hype, porque hoje o YouTube dá essa condição, né? Você coloca o hype lá e a plataforma manda o vídeo para cima, manda o vídeo para muito mais gente. Então eu agradeço o seu hype também. Assim como agradeço se você compartilhar o nosso vídeo. Você pode ir lá no compartilhar e mandar o vídeo direto para o seu grupo preferido. No WhatsApp você tem aquele grupo da família, de amigos, do trabalho, de alvinegros, do colégio, na faculdade. Olha, a maioria, se é um grupo no estado do Ceará, vai ser de torcedores do Ceará e certamente você vai nos ajudar muito compartilhando o nosso vídeo. Eu agradeço demais também o seu compartilhamento. E não deixe de ser mais um inscrito no nosso canal.
não paga absolutamente nada, a inscrição não paga nada, só facilita de você ver os nossos vídeos. Então, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você entra, o primeiro link vai direto para a página principal do canal. Chegando lá, tem inscreva-se, você clica no inscreva-se, vai mudar, vai virar inscrito. E a partir daí você toca no sininho, ativa todas as notificações, porque aí toda vez que tiver vídeo novo, você será avisado pela plataforma. Então, eu agradeço muito mesmo você estar aqui conosco, poder cooperar conosco, seja através do like, sua aprovação do vídeo, seja através do compartilhamento, seja através de você ser mais um inscrito aqui no nosso canal. Então, muito obrigado. Vamos acompanhar esse Vasco e Ceará e vamos comentar depois do jogo sobre essa partida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nosso compromisso continua vivo, certamente estaremos juntos, se Deus quiser, nos próximos vídeos. Até lá!